Estamos de volta com o canal aberto desta semana, debatendo com os nossos convidados qual é o maior desafio do jovem na atualidade. Além agora da Elanice Miller, da Michele Miller e do Gabriel Haupt, está conosco na bancada mais uma estudante, mais uma jovem aqui para nos trazer os desafios do jovem na atualidade. A Bruna Monteiro, que também é a nossa colega, participa conosco aqui na Vale TV. Bruna, seja bem-vinda ao nosso canal aberto e queremos ouvir de ti também. Qual é o maior desafio do jovem na atualidade? Uma coisa até que eu estou vivenciando e acabei vivenciando mais nos últimos tempos é entrar na vida adulta. Essa transição assim de acabar a escola, a gente ter que arranjar um emprego e estudar e ter que decidir o que a gente quer fazer. E isso é bem difícil porque às vezes a gente não tem tanto auxílio quando a gente precisa para isso. A transição do ensino médio para a faculdade, por exemplo? Tem muitas pessoas, eu sempre soube o que eu quis, mas eu via muitos dos meus colegas, dos meus amigos e parceiros, não sabendo o que queriam fazer, não tendo um auxílio em casa, até na própria escola, faltando uma coisa que ajudasse eles e guiasse eles para onde eles queriam ir. Eles tinham vontade de trabalhar, de fazer alguma coisa, só que não sabiam o que fazer. Não tinham uma orientação correta para poder se inserir no mercado de trabalho e na vida adulta, que é uma coisa bem complicada para quem não consegue se guiar sozinho. E com que idade, assim, tu percebeu, eu quero isso, eu vou atrás disso? Acho que eu tinha uns 13, 14, assim. Mas tem gente que já descobre isso antes, tem gente que nunca descobre. Vai de pessoa para pessoa, assim. Sim. Elanice, tu percebe isso? As duas meninas de casa lá perceberam logo o que elas queriam? É muito interessante isso aqui. A fala já do Gabriel, que nos trouxe que um dos maiores desafios hoje é manter o interesse dos jovens na escola, né? Manter o interesse dos jovens na escola. Como é difícil, como professora, como psicopedagoga, como mãe, e também como estar no conselho tutelar, como conselheira tutelar, manter, então, o interesse. Não tem, o pessoal não tem mais interesse, os jovens não têm mais interesse, porque sempre é a mesma coisa, passa anos e sempre a mesma repetição. E agora, a fala da Bruna é descobrir qual a sua vocação. Então, assim, lá em casa, a minha filha sempre veio falando que queria ter uma profissão, mas para agradar, na verdade, nós, eu e o pai dela. Até que, então, ela disse assim, com 14 anos, ela disse assim, olha, meu sonho mesmo é na área de saúde. Daí, tá, peraí. Então, mas, e às vezes o pai ter esse olhar, ter tempo para olhar, ter tempo para escutar o filho, ou a própria escola vir fazer trabalho que desenvolva esse profissionalismo para descobrir a vocação profissional, porque daqui a pouco tu está no meio de um curso e tu não se acha. Por exemplo, a minha primeira formação, eu sou formada em administração, né? Depois fiz ênfase em marketing político, né? Eu fiz meu trabalho de conclusão, assim, o diferencial entre o marketing político e o marketing eleitoral. E fui em busca até que eu descobri que, na verdade, eu gosto de trabalhar com pessoas, não gosto de trabalhar com papel. E fui fazer psicopedagogia, né? Entrei na URGS, então, na parte social, né? Não terminei meu mestrado, mas, assim, até se descobrir, e eu me acho jovem. Então, assim, para que hoje as pessoas tenham esse interesse e essa vocação, como a Bruna colocou, difícil se descobrir. Um se descobre aos 13 anos, outro aos 17, outro entra na faculdade e faz a metade da faculdade e depois vê que não é aquilo mesmo. E é interessante ver hoje aqui a Michele, aqui bastante falante, que se descobriu muito cedo. E eu vejo a minha filha, que faz medicina, se descobriu muito cedo também nessa área. É isso que eu quero, mas também tu vê jovem que não se descobre e ficam sem se posicionar. E que a gente tem esse olhar para que eles tenham uma qualificação melhor e como nós, qual é o nosso maior desafio hoje? Manter a juventude na escola, né? Manter o interesse deles na escola. E isso, eu acho que é o grande desafio, não só do ser humano aqui de Novo Hamburgo, não só o pessoal de Novo Hamburgo, mas num contexto geral, porque a falta de interesse é muito grande em todas as áreas. Michele, tu logo descobriu que ia ser jornalista? Como é que foi? Olha, demorou um pouquinho
Mas eu sempre tive muito apoio dos meus pais sobre isso, sobre essa escolha profissional. Mas eu descobri, na verdade, eu entrei no jornalismo porque eu sempre gostei muito de futebol. É mesmo? Na verdade, eu comecei a pensar nisso, acho que a partir de uns 16 anos, 17, ali no final do ensino médio, né? E aí a professora sempre dizia, tu escreve muito bem, tu fala muito bem. E, na verdade, eu quis entrar por causa disso. Mas depois eu descobri toda a parte do jornalismo, toda a parte social que a profissão representa. E é uma profissão muito bonita, é uma profissão que eu sou apaixonada. E eu espero continuar apaixonada e me apaixonar cada vez mais por ela. A gente sabe das dificuldades, né? Quem vive no meio da comunicação. Mas eu sempre gostei muito do jornalismo, eu sempre gostei de ter contato com pessoas, como você falaste, e de lidar com pessoas mesmo. Eu nunca fui muito de números, eu acho que as pessoas elas merecem atenção e acho que a história delas merece atenção. Eu acho que o intuito do jornalismo mesmo é dar visibilidade a quem não tem visibilidade. E eu me descobri muito cedo assim na profissão, foi por isso, mas agora eu estou cada vez mais apaixonada. E os meus pais sempre me deram muito apoio referente à profissão. E meu pai, né, queria que eu fosse advogada, no começo médica, mas aceitou e agora ele me assiste, ele gosta. Mas eu acho que tem isso assim no jovem, eu acho que tem essa pressão sobre a escolha do jovem, profissional, pessoal. Eu acho que essa questão assim, saiu do ensino médio, tu tem que fazer uma faculdade, tu tem que escolher logo qual faculdade que tu quer, entendeu? Porque essa é a tua transição e tu não pode perder tempo. Só que não tem que ser assim. Eu acho que a gente tem tempo, a gente tem que botar o pé no chão, a gente tem que entender o que a gente quer, primeiramente, porque a gente tem que nos conhecer antes. E não querer agradar os outros, porque a chance disso dar errado é muito grande. Muito bem. Gabriel, tu descobriu a eletricidade? É eletricidade que está fazendo? Eletrônica. Eletrônica. Do lado ali, próximo. Tu descobriu logo, tomando choque quando criança? Não? Como é que... Não, na verdade, Como é que surgiu a eletrônica Na verdade, a minha irmã se formou, né, na Fundação Liberato, fez química lá, mas o meu interesse nunca existiu muito por ingressar na Fundação. E apenas, acho que umas 2, 3 semanas antes da prova da Liberato, né, prova de seleção, eu já tinha me inscrito antes, né, estudando a possibilidade de ingressar lá, mas nunca com muita vontade. E um tempinho antes ali da prova foi que eu decidi, eu acho que eu vou entrar nessa tal de Liberato aí, que eu acho que vai ser legal. Então foi ali aos trancos e barrancos estudando, né, vim de escola pública, né, então não tive toda a matéria necessária, né, para fazer a prova, fui por mim mesmo estudando e acabei ingressando no curso de eletrônica. No início do curso eu tinha certeza que tinha feito a escolha certa, que queria seguir, enfim, fazer uma engenharia. Porém, mais para o final do curso, agora eu já entendi que não é nada disso que eu quero, não. Que ficar preso dentro de um laboratório não é aquilo que me contagia. E agora, enfim, na UNH, tendo mais relação com pessoas, tá me motivando muito mais. Então, eu acho que é algo mais nesse sentido que eu vou buscar para a minha vida, né? Então, ainda não sei muito ao certo, mas com certeza... Vem mais um curso pela frente, pelo jeito. Isso. Provavelmente não será na eletrônica que eu vou seguir a minha carreira. Mas nesse sentido de fazer o jovem se interessar pela escola, de fato isso é um grande problema, né? É estimado que 50% dos jovens do Brasil hoje nem ingressaram no ensino médio ou não terminaram ele. E desses, se 50% do jovem não termina o ensino médio, 20% nem estudam nem trabalham. Então, é um problema social muito grave, né, que tem que ser resolvido. Porque, de fato, parece que dos anos 60 para cá tudo evoluiu, né? O celular, que antes tinha uma antena gigante, hoje acessa a internet, faz tudo, e a escola continua aquela mesma do quadro, com giz e um livro para o aluno estudar. Então, parece que a escola não avançou com o resto da sociedade. Ultimamente, nessas ocupações, eu estava numa escola e tinha alunos de outra escola visitando a ocupação, né, para dar apoio para os estudantes, enfim. E quando entraram na biblioteca dessa escola, eles olharam que tinha uma TV dessas de 32 polegadas de LCD, que não toda a sociedade tem, mas boa parte tem na sua casa, né? E eles olharam assim, nossa, vocês têm uma TV aqui, tipo, algo ultra tecnológico, que na verdade na nossa casa já existe há muito tempo, enfim, não todos, mas
enfim, uma boa parte da sociedade está acessando esses bens, enfim, aqui no estúdio tem uma, em muitos lugares tem uma, e na escola é uma raridade ter uma TV de 32 polegadas de LCD, sabe? Então, eu acredito que para a escola ser atrativa para o jovem, não necessariamente tem que ter uma TV de LCD, mas isso é o que representa para mim o quanto a escola está defasada hoje e a necessidade de reformular o ensino médio hoje, ter mais investimento do Estado na escola, porque, de fato, uma escola onde não tem nenhum mínimo que seja uma TV, um projetor, enfim, para o aluno apresentar um trabalho, porque hoje qualquer apresentação que tu vai fazer, tem que fazer uma apresentação de PowerPoint, enfim, tu vai chegar numa entrevista de emprego com cartaz para tu ler para quem estiver te entrevistando, sabe? Então, é algo absurdo, mas é fato que acontece hoje na escola pública do Rio Grande do Sul, enfim, do Brasil como um todo também, né? Então, eu acho que, de fato, tem que existir uma reformulação do ensino para o jovem também ter mais interesse, porque um jovem que, enfim, hoje tem um celular ultra tecnológico, tem um computador que faz tudo em casa, tem tudo na palma da mão dele, chega na escola num ambiente totalmente diferente, onde ele tem que pegar um caderno e escrever. Será que de verdade vai trazer interesse para esse jovem que, enfim, já não está mais já está em um ambiente totalmente diferente desse? Então, é um questionamento, é um debate que tem que trazer, de fato, reformular o ensino hoje, porque senão esse número de 50% dos jovens que nem acessam ou não terminam o ensino médio vai aumentar cada vez mais, e um povo sem estudo a gente sabe do que vira, né? Não tem como a sociedade avançar. Bruna, você sente isso também no teu dia a dia? Sentiu isso na escola também, essa falta de atualização? Sim, eu estudei em colégio particular, mas eu tenho uma grande noção do que acontece em escolas públicas, mas o que eu quero dizer da questão para as duas coisas, tanto particular quanto pública, que eu acho que é o que a gente aprende, o que a gente tem acesso. Às vezes, eu acho que os professores, a coordenação, se esquece do quanto é importante o papel do professor na nossa vida. Porque, às vezes, é aquele professor que te disse, tu escreve bem, é aquele professor que te dá esse incentivo que faz a diferença no futuro. Mas, às vezes, a gente não tem esse auxílio. A gente não tem alguém ali por nós, alguém que nos eduque. Eles não estão só passando uma matéria, nos ensinando quanto que é 2 mais 2. Eles estão moldando o nosso futuro. Eles que têm essa capacidade. E eu acho que, a partir do que a gente aprende, do que a gente tem acesso na escola, que a gente pode crescer mais. Acho que tendo mais acesso, de repente, a parte de ciências humanas, de repente, menos... Não estou dizendo que deve ter menos números, menos isso, mas eu quero dizer que, às vezes, tem muitas pessoas que não se encaixam nisso e acabam ficando de fora. Gênios incompreendidos, que acabam ficando de fora só porque um teste disse que eles foram mal. Daí isso não faz de ti uma pessoa burra ou incompetente. E eu via isso, dia após dia, eu sentia isso. Sempre estudei bastante, me puxei muito. Às vezes, quando eu tirava uma nota mais baixa, numa matéria que eu não era tão boa, eu me sentia mal. E a professora, eu às vezes fazia questão de jogar isso na nossa cara. O que a gente vê todos os dias. Eles têm a capacidade de moldar o nosso futuro, mas nem sempre acho que eles se lembram disso. Elanice, no programa anterior aqui, eu estava ao lado de duas professoras e cutuquei-as. Não se faz uma professora como antigamente. Menina, quase que eu tive que sair escoltado daqui. Mas eu vou dizer para ti que eu concordo contigo. Porque eu acredito que o que anseia os jovens hoje é buscar o diferencial. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Protejo, que é um grupo de pessoas, na verdade, jovens com vulnerabilidade social, em 2010. Também dei aula no Santa Catarina, na escola particular em Novo Hamburgo, são dois contextos bem diferentes, mas a mesma frase que eu levava para um, eu levava para outro. A sua atitude vai mostrar a tua altitude. E isso foi uma professora do primário que me falou, e eu guardei muito a tua atitude vai mostrar a tua altitude. E o que é isso? Manter o interesse hoje dos alunos em escolas, tanto particular como escola pública, é fazer o diferencial. No Protejo e no Projove, principalmente no Protejo, que eu ajudei bastante assim, dentro de sala de aula, o que a gente foi? Eu me lembro muito bem que a gente foi fazer pesquisa de campo dentro dos bairros onde eles moravam. E eles se sentiram tão valorizados, eu me lembro que eu fui conhecer o bairro Roselândia, não conhecia, junto com os jovens de lá, e eles
na época, mostraram onde era o lixão, ficaram indicando onde eles moravam. Então, assim, trazer atrativos de uma forma ou de outra. E no Santa Catarina, eu lembro que eu dei aula no curso técnico, na verdade, da escola Branievo, e um comercial aqui para Branievo, né? Mas assim, ó, que é mantida pela Santa Catarina, mas o interesse deles é a mesma coisa. Tu tem que fazer algo diferente. Então a gente fazia as aulas teóricas e saíamos muitas vezes para as aulas práticas dentro dos bairros. E era curso de administração, né? Eu fui professora de administração de empresa na área, nas cadeiras básicas da administração. E quando se fala em responsabilidade social, muita gente faz, muita gente fala, tem números grandiosos. Mas o que é realmente responsabilidade social? Então a gente fazia com que esses jovens fossem para o bairro, para as vilas, com um trabalho social muito simples, às vezes levar um cachorro quente, levar o que sabia tocar violão, levava música, e isso fazia um outro tipo de trabalho até para avaliar, porque muitas vezes eles não conseguiam colocar no papel o que eles colocavam em expressão, como a Bruna falou, e se decepcionava às vezes por uma nota numa introdução à teoria da administração. E quando tu via, no dia a dia, eles alcançavam um objetivo muito maior do que a gente esperava. Então, eu acredito que, assim, por mais que eu tenha que dizer, claro, o professor está sempre tentando se atualizar, mas hoje, as experiências que eu tenho como professora sempre foi nesse diferencial. Tu tem que buscar o interesse para o teu aluno, e hoje eu vejo, assim, que eles estão na faculdade, eles descobriram vocações, e muitos deles vêm me agradecer. Então, tu se sente privilegiada por, de alguma forma, ter feito uma experiência, na verdade, trocado experiência com esses jovens e, de uma forma ou de outra, ter indicado eles para uma vocação ou ter alcançado um objetivo deles escolher alguma coisa E hoje eu tenho um que faz jornalismo e que é um excelente fotógrafo em Novo Hamburgo, que ele está sempre buscando assim falar comigo no Face, e ele diz, sempre me procura para alguma coisa. Então eu vejo que, de uma forma ou de outra, a gente acaba sendo referência para esses jovens. Então isso é muito importante, fazer um diferencial. Então eu acredito que Cláudio, professor, tem que estar sempre buscando um diferencial para atrair o aluno. Eu sou do Santa Catarina, fui do Santa Catarina, e eu tive sorte de encontrar essas pessoas, esses professores que me ajudaram, sabe? Eu também, como estou falando desse contato, tenho contato com muitos até hoje, e eles me ajudaram a ser quem eu sou. Mas eu vi muitos colegas, vejo, não só colegas, mas outras pessoas em geral que precisavam de um apoio assim, sabe? Existem muitos professores competentes hoje, com certeza, mas eu acho que a chave de tudo isso está na relação professor-aluno, sabe? Na relação que a escola tem com o aluno, porque não é só passar a matéria, é uma relação. É uma coisa que se constrói com o passar do tempo e que pode crescer, assim como aconteceu contigo e acontece comigo. Assim. Só para concluir aí, Bruna, antes do primeiro bloco, a gente estava falando que o maior desafio hoje, então, do jovem é ser reconhecido como sujeito de direito. Porque no momento que ele for ter esse olhar como sujeito de direito, eu acredito que o próprio professor, na sua excelência, porque às vezes ele tem muita teoria, eu conheço professores muito competentes, que têm uma inteligência muito grande, e eu sempre me colocava, às vezes, assim, mas eu não tenho essa excelência que esse professor dentro dessa escola tem, e eu sempre buscava, então, o diferencial que eu tenho, que talvez tenha a questão de experiência, né? Mas é ver o sujeito como um sujeito de direito. Muito bem. Teve bons professores, Michele? Sim, tive muitos. E vai bons levar para o resto da professores. vida? Por exemplo, eu lembro da minha professora Noêmia, lá da 4ª série. Sim, sim. A minha professora do ensino médio, até que mais marcou, é Maria do Carmo, o nome dela. Foi ela que disse, não, tu vai ser uma boa jornalista, quando eu nem tinha entrado na faculdade. E agora, na faculdade, abre os nossos horizontes, né? O meu coordenador, o Davidson, é maravilhoso. Davidson Campos? Davidson Meu Campos. colega na Rádio Gaúcha. Então, esse aí mesmo. E ele que fala que a gente... finíssima, tá? Que a gente não pode reproduzir conhecimento, a gente tem que produzir conhecimento. E o Davidson é um baita num profissional, assim, e ele nos auxilia muito. Acho que a maioria dos alunos dele tem essa identificação com ele.
E a gente leva, né, os professores que nos marcaram, aqueles que ficaram do nosso lado e que nos incentivaram, porque a gente sabe que tem pessoas que não têm o acesso à educação, né? A gente está teclando aí na educação, porque também é muito importante para a nossa formação e para a formação dos jovens, né? Mas tem muitos estudantes que levam esses professores, e que foi o meu caso. Eles são figuras importantíssimas no meio, e a gente vê como eles se esforçam dentro da sala de aula e fora também, né? Porque a gente, quando precisa perguntar ali, quando tem sempre aquela dúvida, eles respondem. Então, a figura do professor é muito importante. E eu agradeço aqui aos que fizeram parte da minha vida até agora, e muitos ainda vão fazer, porque eu ainda estou no começo da faculdade e do ensino, né? Muito bem. Chegou o momento de mais um intervalo no nosso canal aberto desta semana, debatendo qual é o maior desafio do jovem na atualidade. A gente faz um intervalo e volta em instantes.